Olá, pessoal. A história de hoje está no coração da Flórida. Mark Jenkins enfrenta a dor de uma vida desmoronada e uma tragédia inesperada. Após a morte de sua esposa e o colapso de sua família, ele se encontra lutando contra as memórias e buscando um novo propósito. Em meio ao luto e à solidão, ele se vê diante de um manuscrito revelador sobre os momentos mais difíceis de sua vida. Prepare-se para uma jornada de cura e descoberta, onde passado e presente se encontram em um momento decisivo. Hoje minha filha veio me visitar, mas não foi uma boa visita para nenhum de nós e acho que ela não saiu feliz. Ela foi gentil, mas o tempo passou e a dor é profunda demais para eu simplesmente retribuir sua gentileza sem pensar. Se ela é uma pessoa tão boa, por que não falei com ela em 5 anos? Tudo começou com algo que sua mãe fez. Lembro-me das últimas palavras que disse a Megan, 5 anos atrás, no funeral de sua mãe, após um dos dias mais emocionantes da minha vida. Aproximei-me de Megan no túmulo e, com toda a amargura, disse que ela era tão inexistente para mim quanto a mulher que acabávamos de enterrar. Depois, virei-me para meu filho Stuart e disse o mesmo, apontando o dedo em seu rosto, enquanto olhava para os espectadores chocados. Deixei claro que minhas palavras também se aplicavam a eles. As reações atônitas da minha família e amigos, com suas expressões de olhos arregalados, me assombrarão pelo resto da vida. A dor daquele momento ficará comigo para sempre, a dor da nossa família destruída, a perda da mãe deles e a perda do pai naquele dia. Eu me afastei de tudo, levando minha filha mais nova, Fay. No nosso 25º aniversário de casamento, com minha esposa Connie, descobri uma enorme traição. Era um lindo dia ensolarado de junho, e todos os nossos amigos e familiares se reuniram para celebrar conosco. Meu pai, em sua cadeira de rodas, estava na mesa principal com os pais de Connie e nossos 3 filhos. Todos, de amigos a vizinhos, nos parabenizaram e nos deram mais presentes do que podíamos imaginar. Até o prefeito veio com um presente especial dele do Conselho Municipal, uma placa declarando 14 de junho como o dia de Connie e Mark Jenkins. Sob uma grande tenda de circo, mais de 200 pessoas riram, comeram e dançaram até tarde da noite. Quando chegou a hora de renovar nossos votos, não havia um olho seco, especialmente os meus e os de Connie. Embora eu não tenha notado lágrimas nos olhos de mais ninguém, não vi nossos filhos ao nosso lado no altar, nossas famílias de mãos dadas na primeira fila ou até nosso Golden Retriever Bo deitado quieto aos pés do pregador. Tudo o que vi foi Connie, a mulher que me completa, a quem amo e continuarei a amar, e com quem pretendo passar o resto da minha vida. Nossa filha mais velha, Megan, tinha acabado de voltar da lua de mel uma semana antes, após se casar um mês antes da nossa celebração. Stuart havia terminado o 2º ano da universidade, e nossa filha mais nova, Fay, completará o 1º ano. Foi maravilhoso ter todos em casa de novo. Eu não admitiria em voz alta, mas senti falta do barulho e do caos de ter os filhos por perto. Acho que Connie sentiu o mesmo. Por um tempo, fomos uma família completa novamente. Poucos dias após nossa festa de aniversário, estava devolvendo cadeiras, mesas e outros equipamentos de festa ao local de aluguel quando acidentalmente bati meu caminhão em um novo Lexus no estacionamento. Virei a esquina muito rápido e danifiquei o farol do Lexus. O policial que cuidou do relatório do acidente era Greg, um dos garotos que cresceu com Stuart e jogou em muitos dos times esportivos dele. Greg agora era mais alto que eu e seu uniforme lhe dava uma aura de autoridade que aumentava sua estatura. Eu o vi crescer e sentia tanto orgulho dele quanto dos meus próprios filhos. Após resolver a papelada, acabamos conversando sobre várias coisas. No final da conversa, algo que ele disse despertou uma ideia em minha mente. Bem, Sr. Jenkins, Greg disse, estendendo a mão para apertar a minha, preciso voltar para a delegacia. Foi ótimo vê-lo novamente e sinto muito por ter perdido sua festa de aniversário. Meus pais disseram que foi incrível. Apertei a mão do garoto que eu lembrava tentando roubar a 2ª base na liga infantil. Ele sempre era eliminado naquela época, mas agora era um homem que eu tinha orgulho de chamar de amigo. Ah, e diga à Sra. Jenkins para prestar atenção nos sinais de para a partir de agora, acrescentou com um sorriso astuto. Eu talvez não seja tão indulgente da próxima vez. Eu devo ter parecido confuso porque Greg de repente parecia embaraçado. Ops, não quis dizer isso. Eu podia ver que ele se sentia desconfortável, então tentei aliviar a tensão e entender o que ele queria dizer. Sem problemas, Greg. Connie nem sempre me conta quando leva uma multa. Ela acha que eu vou ficar bravo e revogar sua licença para dirigir. Eu não farei isso, mas deixo que ela pense isso para manter a vantagem no jantar de hoje à noite. Por que exatamente você multou ela? Talvez queira brincar um pouco com ela sobre isso. Desculpe, não deveria ter mencionado, não quero causar problemas. Não foi nada sério. Sorri e o tranquilizei, ninguém está encrencado, só uma brincadeira amigável. Conte-me o que aconteceu. Bem, foi há umas 2 semanas, no sábado, dia 31, acredito. Sua esposa saiu do estacionamento do Holiday Inn para a Rota 40 sem parar no sinal.
Ela não causou nenhum acidente, mas saiu tão rápido que precisei pará-la e lembrá-la de desacelerar. Tecnicamente, eu deveria ter dado uma multa, mas como não houve danos, deixei passar com um aviso. Não foi nada sério. Sim, Greg, você fez a coisa certa. Vou conversar com ela sobre ser mais cuidadosa e talvez brincar um pouco sobre isso. Obrigado por me avisar. Bom ver você de novo. Depois de descarregar as cadeiras e mesas, sentei no meu caminhão refletindo sobre minha conversa com Greg. 2 semanas atrás, no dia 31, estava na casa do meu pai ajudando com tarefas que ele não conseguia mais fazer sozinho. Foi também 2 semanas após o casamento de Megan. Passei o sábado todo com meu pai, levando-o para ver uma casa de repouso para ver se ele considerava mudar-se para um lugar menor. Ele não gostou da ideia, como eu esperava, mas eu precisava tentar. Passei o dia todo com ele e cheguei em casa por volta das 9 da noite de domingo. Não notei nada estranho e Connie não mencionou nada sobre uma multa. Ela disse que teve um dia tranquilo em casa, lendo. Achei que Greg devia ter se confundido, pois Connie não mentiria para mim. Deixei para lá, achando que era algo estranho e inexplicável. Cerca de um mês após a grande festa de aniversário, minha irmã ligou para dizer que encontrou nosso pai no chão da cozinha durante sua visita quinzenal. Ele havia caído naquela manhã e não conseguia voltar para a cadeira de rodas sozinho. Ela disse que ele não estava machucado, apenas envergonhado. Imediatamente planejei ficar com ele no sábado e tentar convencê-lo a se mudar para um lugar menor, onde poderia ter mais ajuda. Talvez ele estivesse assustado o suficiente para ouvir, mas ele é teimoso. Como Stuart e Fay estavam em casa para o verão, pedi, ou melhor, os coagi a ir comigo. Usei a carta da culpa, vocês não veem o vovô há muito tempo e ele não estará aqui para sempre. Eles concordaram. Connie disse que aproveitaria um dia tranquilo e estava ansiosa para terminar seu livro. Durante a viagem de 1 hora, Stuart me contou sobre uma garota que gostava na aula de filosofia, e Fay disse que queria focar na faculdade sem a distração de um namorado. Há muito tempo para isso depois da escola, ela disse. Tivemos uma conversa agradável sobre suas perspectivas, o que naturalmente me levou a contar, provavelmente pela 100ª vez, como conheci sua mãe e me apaixonei. Papai estava mais animado do que eu tinha visto em muito tempo quando as crianças o abraçaram e se sentaram para ouvir suas velhas histórias repetidas. Tomamos brunch, conversamos e aproveitamos a manhã. Por volta do meio-dia, ele cochilou na cadeira e todos nos dispersamos para deixá-lo descansar. Vocês fiquem aqui e cuidem do vovô, já volto. Quero pegar algumas coisas para derrubar aquela velha árvore morta no quintal antes que caia na casa. Stuart e Fay ficaram na sala assistindo TV enquanto cuidavam do vovô. Enquanto isso, planejei ir para casa buscar minha motosserra, cordas e tudo mais necessário para derrubar uma árvore. Não sei porquê, mas peguei a saída da interestadual para a Rota 40. Ao descer a colina, vi a entrada do Holiday Inn do outro lado da estrada e, sem pensar, entrei no estacionamento do motel. Ao parar e olhar ao redor, notei o sinal de pare na base da colina que Connie não viu. Era fácil entender como alguém poderia não vê-lo, inclusive eu. Estava prestes a sair do estacionamento quando algo chamou minha atenção, um carro que não deveria estar ali, o carro de Connie. Parei e verifiquei para ter certeza de que não estava enganado, há muitos Toyota Camry prateados, mas apenas um com a placa personalizada dela, Conan. Saí e olhei dentro, tudo parecia normal e as portas estavam trancadas. Não conseguia pensar em nenhuma razão válida para ela estar no Holiday Inn, já que disse que queria relaxar com um livro. Achei que deveria verificar se ela sabia onde estava o carro. Liguei para casa e caiu na secretária eletrônica, mas quando liguei para o celular dela, ela atendeu. Oi, querida, tudo bem? Ela parecia alegre. Não sei porquê, mas menti, algo que nunca fiz antes. Ah, nada demais, estava comprando algumas coisas para o papai e pensei em te ligar. Tentei em casa e, como você não atendeu, liguei no seu celular. Onde você está? Estou no shopping. Terminei meu livro e pensei em fazer umas compras. Você não se importa, né? Uau, ela acabou de mentir para mim, ou pelo menos eu acho que sim. Não, só não gaste o dinheiro da faculdade das crianças. Que horas você volta para casa? Provavelmente por volta das 6. Quer que eu faça o jantar? Ela perguntou. Não estou me sentindo muito bem, talvez fique na casa do papai esta noite e mande as crianças para casa. Te aviso, respondi. Ok, me liga quando decidir, ela disse tristemente. Ah, você foi sozinha ao shopping? Perguntei, esperando pela verdade. Sim, vim sozinha, cheguei há poucos minutos. Por quê? Só curiosidade. Bom, tenho que ir, divirta-se e tome cuidado com o Greg quando sair do Holiday Inn, disse antes de desligar. Esperei, sem saber o que esperar. Então, ouvi um grito abafado vindo da direção do hotel. Olhei ao redor, mas não vi nada em comum, especialmente nenhuma fonte para o grito.
Sentei no capô do Camry da Connie, vigiando. Momentos depois, um carro de polícia chegou e Greg saiu. Oi, Sr. Jenkins, você ligou para o 190? Não, Greg, não liguei. Bem, alguém ligou sobre um arrombamento de carro. Melhor eu verificar com o gerente lá dentro, disse Greg. Greg, pode fazer-me um favor? Claro, qualquer coisa. Quando você entrar, pode ver se a Sra. Jenkins está lá e com quem ela está. Vou esperar aqui. Ok. Espere, não, desculpe, Sr. Jenkins. Vou descobrir o que está acontecendo e volto para falar com você. Sinto muito. Ele voltou para o carro e dirigiu até a entrada. Esperei ansiosamente, mas nada aconteceu por um bom tempo. Finalmente, ouvi uma sirene ao longe, que se aproximou e parou na entrada do motel. Os paramédicos saíram e logo depois colocaram alguém na ambulância. Greg voltou para mim com um olhar solene. Sinto muito, Sr. Jenkins, houve um incidente lá dentro. Sua esposa foi levada para o hospital da cidade de ambulância. Ela tentou correr através de uma porta de vidro deslizante, felizmente não quebrou, mas ela está bastante machucada com um corte sobre o olho e muito abalada. O homem que estava com ela saiu quando a ambulância chegou. Tenho suas informações e depoimento. Não posso compartilhar agora, mas você pode ir à delegacia amanhã e pedir pelo ato de liberdade de informação para obtê-lo. Sinto muito por isso, vocês são como família para mim. Ele estendeu a mão para apertar a minha, mas não consegui responder, com lágrimas nos olhos. Só depois que ele foi embora consegui dirigir de volta para a casa do meu pai. No caminho de entrada, Fay percebeu que algo estava errado e correu para perguntar o que houve. Eu estava muito abalado para falar. Ela ficou cada vez mais preocupada até que finalmente desabei em lágrimas na frente dela. Nunca chorei na frente dos meus filhos antes. Vendo seu pai em tal sofrimento, Fay começou a chorar também. Quando Stuart se juntou a nós, entre soluços, disse a eles que sua mãe estava no hospital e que precisavam ir até ela. Não expliquei o que havia acontecido, mas em poucos minutos estavam no carro, prontos para sair. Entreguei as chaves a Stuart e disse que não iria com eles. Vou ficar aqui esta noite. Eles me olharam com preocupação, mas foram embora. Certifiquei-me de que meu pai estava bem antes de desabar no sofá, com o coração acelerado. Olhei para o chão e chorei incontrolavelmente. Papai se aproximou em sua cadeira de rodas e sentou ao meu lado. O que está acontecendo, Mark? O que está te incomodando? Nunca fui capaz de discutir assuntos pessoais com meu pai. Ele é antiquado e sempre manteve seus sentimentos escondidos e sob controle, e acho que herdei isso dele. Sempre que enfrentava desafios, ele simplesmente dizia ou haja como um homem e as coisas se resolverão. Esperava ouvir o mesmo conselho dessa vez, então fiquei quieto, mas ele me surpreendeu. Deixe-me contar uma história sobre sua mãe e eu, algo que nunca contei a você, sua irmã ou qualquer outra pessoa. Logo após você nascer, tive problemas no trabalho. Sua mãe queria um vestido vermelho caro e eu não tinha dinheiro para comprá-lo. Então, roubei uma ferramenta e a vendi. Fui pego. Eventualmente, paguei o que roubei, mas ainda assim me demitiram e me entregaram para a polícia. Fui colocado em liberdade condicional por 1 ano. Essa foi a parte fácil. Sua mãe ficou mais furiosa comigo do que nunca, provavelmente mais decepcionada também. Isso abalou profundamente nosso casamento. Ela ficou distante e fria por muito tempo. Um dia, ela voltou para casa e mencionou que talvez tivesse encontrado um emprego para mim perto de onde ela trabalhava. Sugeriu que eu fosse para uma entrevista na manhã seguinte. Então, ela me abraçou, olhou nos meus olhos e disse que me perdoava. Filho, ela me perdoou por quase destruir nosso casamento. Ela deixou o orgulho de lado e me aceitou de volta em seu coração. Desde aquele dia até o dia em que ela faleceu, eu nunca fiz nada que não a deixasse orgulhosa. O amor dela me fez um homem melhor. Sim, ela ficou magoada por um tempo, mas era uma pessoa melhor do que eu, e superamos isso. Mark, não sei o que aconteceu, mas parece que você está passando por algo semelhante ao que eu passei. Talvez você precise de perdão ou precise perdoar alguém, como sua mãe fez. Mas talvez o que aconteceu não possa ser perdoado. Seja o que for, acredito que no fundo você fará as escolhas certas e inteligentes. Só rezo para que tudo dê certo para você. Posso não dizer isso com frequência, mas estou muito orgulhoso do homem que você se tornou e te amo muito. O telefone tocou durante a noite, mas eu não atendi. A mesma coisa aconteceu com o meu celular. Ouvi os toques porque não conseguia dormir. Passei o fim de semana com meu pai e falei com Maggie Stewart pelo telefone. Não falei com Connie. Quando perguntaram, disse que não estava pronto para ela me ver ou me ouvir naquele estado. Na segunda-feira de manhã, liguei para o trabalho e expliquei que tinha um problema familiar e precisava de alguns dias de folga.
Não sabia todos os detalhes do que ela fez. Acho que meus filhos sabiam mais do que eu, mas uma coisa era clara, eu não conseguia lidar com mais informações. Oi, Mark. Sua voz familiar interrompeu meus pensamentos e trouxe uma onda de emoções novamente. Sem me virar, murmurei, "Voi, Connie." Fiquei parado enquanto ela puxava uma cadeira e se sentava na minha frente. Desculpe, Mark, disse, olhando para as mãos. Elas sempre foram bonitas e fortes, como o resto dela, mas agora uma estava machucada e a outra tinha um grande curativo. Quando olhei para o rosto dela pela primeira vez, vi os curativos cruzando o nariz, segurando os ossos quebrados. Um grande curativo de gaze cobria um olho, escondendo os pontos. O outro olho estava cercado por um hematoma escuro, parecendo preto e laranja. Ela parecia um desastre, como Fay diria. Ela costumava ser tão bonita e agora estava tão danificada. Não sabia se minha opinião sobre sua aparência estava nublada pelo meu coração partido ou se ela realmente parecia assim. Mark, vim aqui para me desculpar. Sei que um desculpa não é suficiente para consertar as coisas, mas é tudo o que tenho. Mega me trouxe aqui porque ainda estou muito abalada para dirigir. Precisava te ver, falar com você e fazer você entender o que fiz com você, com a gente. Mark, eu errei. A culpa é minha, não sua. Você não fez nada errado, não merecia nada disso. Por mais que eu tenha te machucado, sinto a mesma dor, talvez até mais, porque fui eu que causei. A dor que estou sentindo é auto-infligida e pode ter destruído algo que significa mais para mim do que a própria vida. Mark, quero explicar o que aconteceu e talvez. Não quero ouvir nada, interrompi. Saber o que sei agora já está me destruindo por dentro. Se eu ouvir mais, pode me destruir de vez. Por favor, não diga nada. Mas, Mark, se você entender o que aconteceu, talvez haja uma chance de me perdoar. Não quero te perder. Eu te amo e você precisa entender por que fui fraca e fiz o que fiz. Tudo começou. Não. Eu me levantei e me afastei, deixando-a chorando em suas mãos machucadas. Papai, por favor, ouça-a, Meg implorou, me seguindo até a cozinha. Ela precisa que você a ouça e a perdoe. Quer explicar o que aconteceu e se desculpar para que possamos seguir em frente. Eu me virei e encarei minha filha mais velha, deixando escapar as palavras que me colocariam em um caminho de autodestruição. De Mega, se você acha que ouvir a história dela vai consertar as coisas entre nós, você é ainda mais ingênua do que ela. Se ela precisa aliviar a consciência, pode escrever uma carta e me mandar. Não posso ouvir suas desculpas por destruir nosso casamento de 25 anos e me devastar. Não posso ficar perto dela agora, não consigo perdoá-la. Entrei no carro e dirigi sem rumo, sem saber se voltaria. Não chorei muito durante a viagem, a maioria das lágrimas já havia sido derramada no pátio do meu pai. Eu só precisava escapar e clarear a mente. Quando voltei para a casa do meu pai no dia seguinte, Fay me recebeu com um sorriso e um abraço. Aquele sorriso significou o mundo para mim naquele momento, lembrando-me que a felicidade ainda podia existir no meio de tanta miséria. Isso me deu esperança de que, talvez um dia, eu pudesse ser feliz novamente. Durante o jantar, expus meus planos para meu pai e Fay. Pai, decidi morar aqui com você por um tempo. Preciso de distância de tudo e você poderia usar ajuda com a cozinha e a limpeza. Honestamente, pai, já comi sua comida suficiente para saber que você precisa de alguém que cozinhe mais do que apenas bacon e ovos. Fay, você poderia me ajudar a pegar algumas coisas em casa? Não posso voltar enquanto a mamãe estiver lá, e preciso de alguns itens para o trabalho e para cá. Pode avisar a todos que estarei aqui até encontrar uma solução mais permanente. Apenas diga que mamãe e eu nos separamos por enquanto, sem detalhes. Claro, pai, vou voltar esta noite e pegar o que você precisa. Só me dê uma lista. Devo dizer algo à mamãe? Apenas avise que estarei morando aqui e que não me ligue. Quando estiver pronto, entrarei em contato. Entreguei a lista a ela e passei a noite discutindo as novas arrumações com meu pai. Pelo olhar dele, estava feliz por me ter de volta, mas preocupado com as circunstâncias. Ele não mencionou Connie ou os eventos recentes. Até fizemos algo que não fazíamos há anos, e jogamos damas. Ele ganhou, claro. Quando Fay voltou com nossas coisas, fiquei surpreso ao ver o carro tão cheio. Trouxe minhas coisas também, disse firmemente. Vou ficar no quarto de hóspedes até as aulas começarem. Ela estava determinada enquanto ajudava a descarregar nossas coisas. Mais tarde, naquela noite, perguntei o que havia acontecido. Fay parecia chateada ao começar a falar. Você acredita no que minha irmã disse? Ela acha que você está agindo de forma infantil e que deveria voltar para casa e se reconciliar com a mamãe. Stuart foi tão ruim quanto. Ele basicamente disse que todo mundo trai em algum momento da vida, que não é grande coisa. Ele até sugeriu que você perdoasse mamãe e arranjasse uma namorada. Pode acreditar nesses idiotas?
Fai, não estou com humor para ouvir isso agora. Você não fez nada de errado, mas todos acham que você é o vilão. Mamãe é quem estragou tudo, ela não merece perdão. Por isso estou aqui. Eles acham que você está errado por não rastejar de volta e se desculpar. Eu não aguentei isso, então peguei minhas coisas e vim. Fai estava furiosa. Eu sabia que, quando ela decidia algo assim, não mudaria de ideia, então fiquei quieto e deixei a raiva dela passar. Nos 2 meses seguintes, tentei manter alguma normalidade na minha vida. Fui trabalhar todos os dias, ajudei na casa e até ensinei Fai a fazer uma ótima lasanha de legumes. A cada poucos dias, recebia uma ligação de Megan Stuart perguntando quando eu voltaria para casa. Na minha mente, imaginava Connie ouvindo atrás deles, esperando minha resposta. Dizia que estava ficando com meu pai e que não queria ouvir nada sobre Connie ou falar com ela. Algumas vezes, tentaram dizer algo, mas eu desligava. Um dia, Stuart apareceu na porta dizendo que tinha algo importante para me contar. Fomos para o pátio para ele falar. Pai, você precisa voltar para casa agora. Já faz 2 meses e mamãe está pior do que nunca. Tenho que voltar para a escola em breve e não posso deixar Megan sozinha para cuidar da mamãe. Estamos preocupados com o que ela pode fazer quando nenhum de nós estiver lá. Ela chora o tempo todo, não dorme e quase não come. Perdeu muito peso. Alguns de seus amigos a visitaram e estão tão preocupados quanto nós. Ela não faz nada além de ficar em casa sentindo pena de si mesma. Tentamos levá-la para comer fora ou fazer compras, mas ela começava a chorar. Pai, acho que você já a puniu o suficiente. Você precisa superar isso e voltar para casa. Ela está arrependida e também está sofrendo. É hora de seguir em frente. Olhei para meu filho, lembrando de quando treinei no beisebol e futebol e o ajudei a conquistar a insígnia de escoteiro águia. Mas agora ele parecia diferente. Seus valores mudaram, ele achava que o que sua mãe fez era aceitável. Sempre ensinei meus filhos que promessas são importantes e devem ser levadas a sério. Stuart, você já é um homem, então vou falar francamente. Saia da minha casa. Como ousa me acusar de imaturidade? Eu não fui quem errou. Se você apoia o que sua mãe fez, então mudou, e não para melhor. Vá para casa e cuide da sua mãe. Vou ficar aqui até decidir o contrário. Agora, saia antes que eu o expulse. Levantei-me e fui para dentro. Pouco depois, ouvi o carro dele partir. Fai voltou para a escola no final de agosto. Não ouvi mais nada de Megan Stuart, então imaginei que Stuart tinha voltado para a faculdade e Megan estava ocupada entre o marido e Connie. Eles não se preocuparam em me ligar. Só restávamos eu e meu pai. Em meados de setembro, recebi uma carta de Connie. Comecei a ler, mas não consegui terminar. Tinha dito a Megan que, se Connie quisesse aliviar a consciência, escrevesse e me enviasse. Agora que tinha a carta, não consegui lê-la. A dor ainda era muito recente. Em vez disso, tentei seguir com a vida o melhor que podia. Fai ligava a cada poucos dias para saber de mim e do pai. Ela mencionou que tinha falado com Megan Stuart, e eles faziam o mesmo pela mãe. Fai planejava me visitar no meu aniversário no final de outubro e esperava que eu tivesse decidido nosso futuro até lá. Ficar em um limbo não ajudava ninguém. Assegurei que discutiríamos quando eu tomasse uma decisão. No dia 30 de outubro, completei 50 anos, um marco significativo. Fai chegou pela manhã e anunciou planos de nos levar para um grande jantar italiano para comemorar. Ela brincou sobre finalmente provar uma lasanha de verdade, uma provocação às minhas habilidades culinárias. Acho que foi o primeiro sorriso que tive em meses. Voltamos tarde do jantar e ajudei meu pai a se deitar antes de me juntar a Fai na sala. Entreguei-lhe uma cerveja e nos sentamos para conversar. Então, pai, já decidiu o que vai fazer? Fai sempre foi direta. Com um suspiro profundo, comecei e percebi que não tenho todas as respostas, especialmente sobre por que ela fez o que fez. Evitá-la e recusar falar não resolve nada. Finalmente li a carta dela, mas não sei se acredito em tudo o que escreveu. Pode ser verdade, mas parece inacreditável, e como durou tanto tempo, duvido que possamos nos reconciliar. Ainda assim, preciso sentar com ela, ouvi-la expressar como me sinto. Se não puder confiar nela, o divórcio pode ser a única opção. Estou tão infeliz sem ela quanto você diz que ela está sem mim. Estou pronto para seguir em frente, seja lá como for para nós. O celular de Fai interrompeu meu discurso. É a Megan, ela disse, olhando para o visor. Vou atender lá fora. Ela saiu e voltou minutos depois, pálida e chocada, com os olhos arregalados. Olhou ao redor antes de desabar nos meus braços, chorando incontrolavelmente. Esperei ela se acalmar. Depois de alguns minutos, ela se afastou, enxugou as lágrimas e me olhou diretamente. Pai, a mamãe faleceu. Megan encontrou na banheira hoje à noite.
Parece que ela tomou todos os comprimidos para dormir. Megan não disse muito mais. A maior questão não resolvida era meu papel na decisão de Connie de tomar aqueles comprimidos. Eu não forcei, mas minha recusa em falar piorou seu estado emocional. Eu estava magoado e queria que ela sentisse a dor que eu sentia. Eu a amava profundamente e sua traição me feriu profundamente. Nunca desejei sua morte, só queria que ela entenda minha angústia. Talvez ela tenha entendido e não aguentou. Nunca saberei ao certo. O que sei é que a infidelidade dela destruiu nosso casamento, e minhas ações podem tê-la levado ao extremo. Nós dois erramos. Que Deus nos perdoe. Amanhã é o funeral de Connie, minha despedida final. Preciso me manter firme, enfrentar amigos e familiares e dar meu adeus sem desmoronar. Assim que a porta da frente bateu, Megan veio em minha direção. Você está bem? Sussurrei, sentando-me de frente para ela. Não, nem um pouco. Ficamos em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas no vento noturno. Megan me olhou e disse, e nada disso teria acontecido se você tivesse voltado para casa e a perdoado. Ela cometeu um erro, e tenho certeza de que você também já cometeu erros que ela perdoou. Ela não conseguia continuar sem você. Seu orgulho a destruiu. Fiquei atordoado. Minha própria filha estava me culpando pela morte da mãe. Por mais que eu repetisse para mim mesmo, eu não tinha feito nada de errado. Não fui eu que tive um caso. Não fui eu que enganei nossos amigos e família por 6 meses. Não fui eu que tomei pílulas para dormir para aliviar a culpa. Megan continuou, amanhã vai ser difícil. Todos virão aqui após o funeral. Você não precisa fazer nada, nem mesmo estar aqui, se não quiser. Stuart e os amigos da mamãe estão cuidando de tudo, então não se preocupe. Megan nem queria que eu estivesse na reunião pós-funeral. Talvez eu estivesse emocionalmente abalado demais para entender. Uma coisa era certa, eu não queria discutir com minha filha na véspera do funeral de sua mãe. Levantei-me, fui para dentro de casa e desci até a sala de família, onde estava dormindo. Recolhi toda a roupa de cama e coloquei no cesto de roupas sujas, depois me vesti com terno e gravata. Lá embaixo, os filhos já estavam prontos, esperando na sala de estar. Papai parecia exausto. Fai veio e arrumou minha gravata, como sua mãe fazia incontáveis vezes antes. Beijei-a na testa, peguei sua mão e fomos até a limusine. Fai segurou minha mão o tempo todo, sem dizer nada. Quando chegamos à casa funerária, muitos amigos estavam reunidos no saguão. Quando entramos, a multidão se abriu para nós e caminhamos até a sala de velório. Todos os olhares estavam sobre mim, mas notei algo estranho, e em vez de simpatia, muitos olhavam com desdém ou até desprezo. Meu chefe do trabalho apertou minha mão e expressou suas condolências, mas as pessoas ao seu redor tinham as mesmas expressões hostis. Ele foi o único que disse algo para mim. Os filhos recebiam olhares simpáticos daqueles por quem eu já havia passado. Estava confuso. Não tinha muita experiência com funerais, o único em que estive profundamente envolvido foi o da minha mãe, e este era bem diferente. Fai caminhou comigo até o caixão e nos ajoelhamos para dar nosso último adeus. Música suave de órgão tocava ao fundo, mas eu ainda podia ouvir os sussurros da multidão atrás de nós. Em minha oração silenciosa, ouvi fragmentos das murmurações, o imbecil implacável, abandonou ela, ele causou isso, hipócrita. Fai apertou minha mão com força, compartilhando a dor das palavras duras que ouvimos. O funeral foi comovente, com um hino que Connie amava, não a música usual de funeral. Surpreendentemente, os amigos de Connie não nos reconheceram após falar com Megan Stuart. Vários amigos falaram, e Megan encerrou com um apelo por misericórdia e perdão, comparando a atitude de Jesus em relação àqueles que o crucificaram. Estava frio e quieto no túmulo, onde ouvimos as últimas palavras do pregador. No final do serviço, cada um de nós colocou uma rosa vermelha no caixão de Connie. Fui primeiro, seguido por Fai, depois Megan Stuart. O amigo do papai também passou de cadeira de rodas pelo caixão antes de partir. Tomado pela emoção, confrontei Megan Stuart. Disse amargamente que estavam mortos para mim por espalharem mentiras e me retratarem negativamente. Fiz isso na frente de todos e fui embora com Fai, instruindo o motorista da limusine a partir rapidamente, deixando Megan Stuart para trás. Stuart ficou na estrada. Apenas algumas pessoas, incluindo meu chefe, sua esposa e 2 vizinhos, vieram à reunião após o funeral. Megan e Stuart se apoiaram mutuamente na casa dela. Fai mais tarde explicou que muitos achavam que eu tinha prejudicado Connie, levando à sua morte, e agora me consideravam culpado. Fai voltou para a escola, deixando-me isolado. Suas visitas durante as férias eram os momentos mais felizes dos meus dias solitários. Megan estava ocupada com seus sogros, e Stuart estava na escola ou em outros lugares durante as férias.
Focava no trabalho para lidar com a dor, muitas vezes acordando à noite assombrado pelas memórias de Connie e seu caso com John Jablonski, um ex-vizinho que até compareceu ao nosso 25º aniversário. Com o tempo, a dor diminuiu um pouco. Mega nomeou seus filhos Connie e Chance, mas ainda não os conheci. Stuart se casou com uma namorada da faculdade, mas acabou se divorciando após seguir os passos da mãe e trair. Ele se mudou para a Califórnia, e desde o funeral perdemos contato. Fai me mantém atualizado sobre suas vidas, lembrando-me que, apesar de tudo, eles ainda são meus filhos. No trabalho, meu chefe se tornou meu principal apoio, dando-me espaço quando necessário, mas também me incentivando a melhorar, o que resultou em uma promoção a gerente sênior na Flórida. Mudei-me para Orlando, vendi minha casa antiga e me estabeleci em uma nova vida, garantindo que meu cachorro Bo se adaptasse bem ao arranjar um companheiro para ele. Agora estamos todos bem em nosso novo lar. Perdi a maioria dos meus amigos em Maryland, com poucos ainda mantendo contato e nenhum me convidando para sair. Após a morte do meu pai, um ano depois de Connie, éramos apenas eu e Fai. Ela se formou como a melhor da turma e conseguiu um bom emprego na Flórida. Está morando comigo por enquanto, e não estou ansioso para que ela se mude. Foram 5 anos difíceis. Perdi quase tudo, exceto Fai. Para evitar me sentir um velho solitário com apenas meus cachorros, voltei a escrever, um hobby antigo. Antes, escrevia apenas relatórios de negócios, mas recentemente comecei a criar contos novamente, até vendendo alguns. Em um fim de semana, o que começou como uma ideia de história floresceu em um manuscrito sobre um capítulo difícil da minha vida. Embora fosse doloroso revisitar essas memórias, escrever foi terapêutico. Completei um rascunho, mas o mantive privado, guardado em minha biblioteca. Para aprimorar minha escrita, entrei em uma aula de escrita criativa no colégio comunitário local. A maioria dos meus colegas eram muito mais jovens e menos experientes, mas encontrei camaradagem com 2 outros alunos mais velhos. Maurice estava escrevendo sobre a história da guerra civil de sua família, e Alicia, uma viúva e mãe de 5 filhos, havia se mudado para a Flórida em busca de um novo começo e estava explorando novas paixões através dos cursos. Quanto mais Alicia e eu conversávamos, mais descobríamos o quanto tínhamos em comum. Sempre acreditei em deixar minha companhia falar e ouvir atentamente, pois haveria um teste depois. Não tendo saído em encontros há quase 3 décadas, prestei muita atenção a Alicia. Um dia, percebendo que ela tinha feito todo o falar, perguntou sobre meu passado e por que eu estava sozinho na Flórida Central, fazendo um curso de escrita em um colégio comunitário. Dei-lhe uma versão resumida da minha história, tentando voltar a atenção para ela, mas ela persistiu. Ela questionou até que finalmente a convidei para jantar na minha casa no sábado seguinte, dizendo que, se quisesse saber mais sobre mim, teria que vir. O sorriso em resposta foi o mais caloroso e bonito que eu havia visto em anos. Sim, eu adoraria, disse ela. O jantar foi maravilhoso. Caminhamos até o pátio para aproveitar a brisa noturna sob minhas palmeiras. Poucos homens sabem fazer lasanha de vegetais, ainda mais tão boa quanto a sua. Que outras surpresas você tem? Acho que já sei quase tudo sobre você, brincou Alicia. Eu gerencio um centro de distribuição para Fox Industries no lado leste. Minha filha Fai mora comigo. Minha esposa faleceu há pouco mais de 5 anos. Tenho outros 2 filhos e você já conheceu meus cães Bo e Luke. Isso é basicamente tudo sobre mim. Sou meio chato, na verdade, nada muito emocionante. Bem, você prometeu me contar sua história se eu viesse para o jantar, Alicia provocou. Então, desembucha. Estou esperando todos os detalhes. Em vez de dizer qualquer coisa, levantei-me e fui para dentro. Quando voltei, carregava a caixa contendo meu romance. Era a história dos eventos mais significativos da minha vida. Eu estava escrevendo há anos e até vendi alguns textos. Histórias para uma revista literária local. Meu computador está cheio de histórias, algumas baseadas na minha vida, outras puramente imaginárias. Antes de entrar na aula de escrita criativa, escrevi algo que não sei o que fazer com. A triste história da minha família e de mim está toda nesta caixa. Escrever me ajudou a lidar com a dor da morte da minha esposa e do desmoronamento da minha família. Nunca mostrei isso a ninguém, mas gostaria da sua opinião. Acho que só serve para manter portas abertas em noites ventosas, mas realmente valorizo a opinião de alguém cuja escrita admiro. Ela me olhou com admiração nos olhos. Adoraria ler seu livro. Como se chama? Chamo de Amigos de Bom Tempo. Uau, é pesado, disse ela ao pegar. 987 páginas no total. Quero que me diga o que acha, seja honesta, mesmo que seja duro. Preciso de outra perspectiva. Não quero mostrar a minha filha porque traria de volta muitas memórias dolorosas para ela. Não quero machucá-la. Mark, eu ficaria honrada em ler sua história e dar minha opinião. Só uma coisa, sou muito franca.
Digo o que penso e deixo as fichas caírem onde caírem, ou como quer que seja aquele ditado antigo. Começarei a ler amanhã. Discutimos nossa aula de escrita, a vida na Flórida para pessoas da nossa idade e trocamos opiniões sobre nossos filmes favoritos. Foi uma noite agradável e, pela primeira vez, o clima da Flórida colaborou. Quando a acompanhei até o carro, ela me deu um beijinho na bochecha. Senti-me como um adolescente novamente enquanto limpava após nosso pequeno jantar. Alicia não apareceu na nossa próxima aula e eu não tinha notícias dela desde o jantar. Comecei a me perguntar se pedir para ela revisar meu livro a fez pensar que eu era louco e devia ser evitado a todo custo. Pensei em ligar para ela, mas não queria parecer insistente. 2 semanas depois, ela me ligou enquanto eu estava fora e deixou uma mensagem na secretária eletrônica. Olá, Mark, aqui é a Alicia. Gostaria que você viesse jantar na minha casa na sexta noite. Meu filho está me visitando e quero que vocês se conheçam. Posso ter uma surpresa para você quando chegar, então traga 1 ou 2 garrafas daquele delicioso vinho branco que gostamos no outro dia e esteja aqui às 19 horas. Me ligue de volta para confirmar. Tchau. Na noite de sexta, vesti-me casualmente, mas com elegância, e trouxe 2 garrafas de Balazar Riesling Cabinet Aten em Schutz House 2012. Li em uma revista local de Orlando que era um dos melhores vinhos brancos do ano, e como não sabia muito sobre vinhos, decidi confiar no autor. Combinava bem com lasanha, e esperava que fosse bem com o que Alicia estivesse servindo. Oi, Mark, entre. Alicia me recebeu calorosamente enquanto me mostrava sua casa. Quando chegamos ao pátio, vi uma pequena mesa posta para 3, com velas e taças de vinho. Um homem surgiu entre 2 laranjeiras e entrou na luz da mesa de jantar. Mark, quero que conheça meu filho, Belry. Belry, este é Mark Jenkins. Prazer em conhecê-lo, disse Belry enquanto apertávamos as mãos. Mamãe falou muito bem de você, o que não é fácil de conseguir. Prazer em conhecê-lo também, Belry, mas provavelmente o que ela disse é alguma das ficções que inventamos na nossa aula de escrita criativa. Não há muito de emocionante sobre mim. Alicia sorriu e gesticulou para a mesa. Pegou as garrafas de vinho e as colocou em um refrigerador. Quando finalmente se juntou a nós, ela exibiu novamente aquele sorriso lindo e tomou minha mão. Mark, convidei você aqui sob falsos pretextos. Vamos comer assim que o vinho esfriar, mas primeiro quero falar e compartilhar uma notícia que espero ser boa. Pode ser uma surpresa para você. Estava extremamente curioso, mas também nervoso. Mark, meu filho está aqui hoje à noite para conhecê-lo por causa de algo que fiz e que você talvez não aprovasse se eu tivesse pedido sua opinião antes. Mas eu fiz e agora é tarde demais para mudar. Então, se você vai ficar chateado, vá em frente. Aqui está o que aconteceu, li seu livro em apenas 2 dias e ele me deixou impressionada. Quando cheguei na metade, não consegui parar. É a história mais inspiradora e comovente que já li. Chorei no final do capítulo em que você se mudou para a casa do seu pai após a revelação da sua esposa. Chorei novamente na parte sobre seus filhos. Mark, é o livro mais incrível que já li e tive que compartilhá-lo com meu filho. Enviei para ele, e ele leu. Normalmente, ele não lê livros de autores desconhecidos sem ser solicitado, mas fez isso por mim. Ele também adorou e quer ajudar a editar para publicarmos. Não é fantástico? Fiquei apenas olhando para ela enquanto ela sorria para mim. Eu não sabia o que dizer ou fazer. Provavelmente parecia bem tolo, mas não podia fazer nada. Quando olhei para Belry, ele sorriu e continuou de onde sua mãe parou. Minha mãe estava certa, Sr. Jenkins. Este é o melhor primeiro romance que já li, e já vi muitos trabalhando na Prentice Press em Nova York. Lido com submissões de novos autores, e a cada mês, recebemos cerca de 100 livros. Eu os reviso e passo para 2 outros revisores. Se todos concordarmos que é bom, ajudamos a editar e preparamos para a publicação. Queremos publicar seu livro. Discutiremos os detalhes depois, mas, por agora, parabéns. É um livro destacado e será um sucesso. Fiquei chocado e sem palavras. Alicia apenas sorriu, me beijou na testa e foi preparar o jantar. Durante o jantar, discutimos meu livro, às vezes ficando emocionados. Comemos maíma e torta de pêssego, enquanto Belry explicava os passos da publicação, promoção e royalties. Percebi que não ficaria rico com isso. Depois que Belry foi dormir, minha cabeça estava a mil com tudo. Alicia e eu terminamos nosso vinho ao ar fresco da noite, fantasiando sobre ser famoso como Stephen King ou J.K. Rowling. Era um belo sonho, embora eu soubesse que era só isso, um sonho. Passava da meia-noite quando decidi ir para casa. Alicia me acompanhou até o carro, dando-me um beijo profundo que me lembrou que ainda tinha muita vida em mim. Não me senti assim desde Connie, o que era agridoce, mas a emoção que senti dirigindo para casa elevou meu ânimo. Nos 3 meses seguintes, trabalhei com o editor da Prentice Press para polir meu manuscrito.
Coordenamos por meio de uma reunião presencial e muitos e-mails e telefonemas. O primeiro passo foi mover meu rascunho do MS Word para um software de edição mais complexo. Uma vez finalizado o manuscrito, recebi uma cópia impressa durante a noite. Passei um fim de semana inteiro afinando cada detalhe, sempre encontrando pequenas melhorias, exatamente como meu editor previu. Continuei com meu trabalho diurno na Fox Industries, mas passei as noites no romance. Fay, sempre apoiadora, cuidava de mim como uma mãe, garantindo que eu ficasse saudável e informado. Alicia me visitava nos fins de semana para manter minha energia criativa fluindo. Meu livro foi lançado em 1º de maio, e meu contrato exigia que eu fizesse várias sessões de autógrafos pelo país, até mesmo em minha cidade natal, Elot City, Maryland. Esse evento me deixou nervoso. Tirei 3 semanas de folga do trabalho para a turnê. Ser autor parece glamouroso, mas foi exaustivo, 28 dias voando ou pegando trens para diferentes cidades, estadias curtas em hotéis e sessões de autógrafos sem parar, onde falava com fãs sobre o impacto do meu livro. Adorava conhecer pessoas, mas a rotina de viagens me desgastou. Alicia me surpreendeu aparecendo em 2 sessões de autógrafos, tornando tudo muito mais agradável. Ela fingia ser uma fã tímida e eu era o autor charmoso. Ela ficou comigo na última parada, de volta em Elot City. Eu havia pedido que fosse o final da turnê, e felizmente, eles arranjaram. Conhecia bem a livraria, a poucos quilômetros de onde cresci. O evento foi das 12 horas às 16 horas. Quando cheguei lá, já havia uma multidão, incluindo rostos familiares como meu antigo chefe e sua esposa, esperando em uma mesa com cerca de 50 cópias do meu livro sob um grande pôster meu. Abracei-os imediatamente ao vê-los e trocamos contatos, prometendo nos encontrar para jantar. A presença deles me deixou tão feliz que quase esqueci da longa fila que se formava atrás deles. Após assinar seus livros e conversar brevemente, cumprimentei todos com um sorriso e até posei para algumas fotos. O evento foi mais agradável do que eu esperava. Cerca de 30 minutos depois, um velho amigo, que estava distante no funeral de Connie, apareceu com meu livro. Assinei para ele, dei um aperto de mão caloroso e ele pediu desculpas silenciosamente, dizendo que não entendia até ler meu livro. Essa cena se repetiu ao longo do dia com outros velhos amigos, que também se desculparam por erros passados, me deixando com um misto de gratidão e constrangimento. O momento mais intenso foi quando Lenore Jablonski apareceu, parecendo desconfortável. Ela se desculpou pelos problemas do passado e compartilhou que havia se divorciado de John, a causa de muita dor, e agora estava noiva. Ela até admitiu ter espalhado um boato de que eu estava em busca de vingança, o que levou John a se mudar para o exterior. Sem saber como reagir no início, finalmente assinei o livro dela com uma mensagem de paz e reconhecimento das suas ações. Nós nos abraçamos brevemente antes dela partir. Mesmo após o fim oficial do evento, ainda havia pessoas na fila. De repente, notei Megan perto das estantes, observando silenciosamente. Ela não se aproximou e, quando terminei o próximo livro, já tinha ido embora. A última pessoa na fila era Fay. Nós nos abraçamos e conversamos enquanto ela me levava de volta ao hotel. No carro, falamos sobre Alicia. Fay mencionou que gostou dela e esperava que eu sentisse o mesmo. Quando admiti que estava apaixonado por Alicia, Fay chorou no meu ombro. Nesse momento, uma viatura policial parou com as luzes piscando. O sargento Greg saiu e veio até nós. Conversamos como velhos amigos, fazia tempo que não o via. Dei-lhe uma cópia do meu livro com uma nota sobre como conhecê-lo mudou minha vida. Greg teve que sair para uma ocorrência, e Fay e eu fomos jantar. A viagem de volta para casa foi menos estressante do que eu imaginava. A próxima surpresa foi ver Megan na minha porta. Alicia e eu estávamos falando sobre o sucesso do meu livro, que estava em 3º lugar na lista de mais vendidos do New York Times, mas ver minha filha fez tudo mais desaparecer. Oi, pai, como você está? Megan perguntou, parecendo um pouco envergonhada. Olá, Megan. Estou bem. O que te traz aqui? Respondi. Eu estava na vizinhança e pensei em passar para ver como você está. Essa vizinhança fica a 900 milhas da sua casa, Megan. Isso é um grande desvio, não acha? Senti a mão de Alicia no meu ombro e me virei para vê-la ao meu lado. Quer me apresentar, Mark? Ela disse com um tom de autoridade. Alicia, esta é minha filha Megan. Alicia passou por mim e deu um abraço caloroso em Megan. Entre, já ouvi muito sobre você. As 2 mulheres me ignoraram completamente enquanto iam para a sala de estar. Elas se sentaram e conversaram animadamente por 1 hora, enquanto eu arrumava a cozinha e cuidava de outras tarefas da casa. Passei pela sala algumas vezes enquanto limpava e elas estavam profundamente envolvidas na conversa, rindo juntas. Alicia admirou as fotos dos filhos de Megan que ela mostrou. Querido, venha se juntar a nós aqui, chamou Alicia. Finalmente entendi isso como uma ordem, então fui e sentei ao lado dela. Ela segurou minha mão mais para me manter ali do que por afeição.
Megan olhou para nossos dedos entrelaçados. Houve um silêncio constrangedor que parecia se prolongar. Bom, já que vocês dois não vão dizer nada, eu vou, disse Alicia com firmeza. Mark, convidei Megan aqui porque ela tem algo a dizer para você. Eu sabia que você não a convidaria, então eu o fiz. Entendo que esta é sua casa, mas se você quer que eu continue sendo sua convidada, você vai sentar aqui e ouvi-la. Meus olhos se moviam entre Megan e Alicia. Elas me cercaram, e, sem querer começar outro conflito, me acomodei e me preparei. Pai, vim aqui genuinamente preocupada com você. Essa parte não foi mentira. Também vim te pedir desculpas. Estive errada sobre muitas coisas, especialmente sobre você. Eu costumava acreditar que tudo o que aconteceu com mamãe, Stuart e eu era inteiramente sua culpa. Eu só via parte da história naquela época. Só depois de ler seu livro que entendi as coisas da sua perspectiva. Me senti tão tola após ler suas palavras e perceber o quanto você sofreu. Eu não percebia que, apesar de ser uma mulher adulta com minha própria família, ainda me via como sua menininha inocente. Sempre vi mamãe como uma santa, mesmo depois das coisas terríveis que ela fez com você. Você sempre parecia forte e indiferente a tudo, mas agora vejo que era um escudo para proteger seus sentimentos. Mamãe quebrou esse escudo e te machucou mais do que eu jamais soube. Eu pensava que se você pudesse ser forte com ela, perdoá-la e voltar para casa, tudo ficaria bem. O que eu não entendia era que você foi forte. Forte o suficiente para se afastar de alguém que amou por mais de 25 anos para nos proteger dos erros dela. Megan desabou em lágrimas, e sentiu uma onda de culpa. Alicia me olhou, esperando minha resposta. Decidi adiar minha resposta enquanto pensava. E o Stuart? Perguntei a Megan. Como ele se sente sobre mim? Ele sabia que você estava vindo aqui? As ações da mamãe o machucaram profundamente. Após Lori pegá-lo traindo e se divorciar dele, ele se mudou para a Califórnia e entrou em um estilo de vida desregrado, pulando de um relacionamento para outro. Ouvi dizer que ele até se meteu em encrenca com o marido de uma mulher casada e teve que deixar a cidade. Stuart ainda acha que trair não é grande coisa. Ele não sabe que estou aqui e não me importo com o que ele pensa. O desabafo de Megan não me deu muito tempo para decidir o que fazer a seguir, então escolhi adiar novamente. Megan, quais são seus planos agora? Você vai ficar na cidade? Tem um lugar para ficar? Estou ficando com Fay. Ela queria que eu visse seu novo apartamento, então ficarei lá por alguns dias antes de voltar para casa. Aqui está o que vou fazer, vou pensar em tudo o que você disse hoje e te dar uma resposta. É o melhor que posso oferecer no momento. Pai, sinceramente, não esperava nem isso. Obrigada. Vou para casa de Fay agora. Alicia, foi um prazer finalmente conhecê-la. Espero que possamos nos ver novamente em breve. Cuide bem do meu pai por mim. Megan saiu tão repentinamente quanto chegou. Eu tinha muito o que refletir, mas desta vez eu tinha Alicia ao meu lado, me guiando para evitar decisões precipitadas. Após nosso cruzeiro no Caribe, uma recompensa da Prentice Press por Fair Weather Friends o estar no topo da lista de best-sellers do New York Times, Alicia e eu voamos para Maryland. Esta viagem foi especial, pois me permitiu conhecer meus 2 netos, de 2 e 4 anos, e apresentar Alicia à minha cidade natal. Durante a visita, Alicia, já avó, ajudou a navegar por alguns momentos desafiadores. O ponto alto da viagem foi durante um jantar em família com Megan, quando anunciei nosso noivado, uma decisão tomada durante o cruzeiro. Fay já está planejando o casamento e em breve visitará os filhos de Alicia para compartilhar as novidades. Refletindo sobre o passado, Alicia e eu valorizamos como a vida se desenrolou, divergindo dos sonhos da juventude para uma realidade cheia de amor e segundas chances. Após 25 anos com Connie, estou ansioso por outro capítulo maravilhoso com Alicia, possivelmente inspirando outro livro.